Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de CMS básico dentro do Framer 2025, totalmente gratuito. Se você está chegando de paraquedas nessa aula, é porque você ainda não viu a primeira aula. A primeira aula já está postada aqui no YouTube, está na playlist aqui no card e na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, porque se você não ver a primeira aula, você não vai conseguir entender o contexto dessa segunda aula, que é super importante para você avançar nos seus estudos com o CMS do Framer, perfeito? Na primeira aula eu expliquei um pouquinho para vocês o que que é o CMS, quais que são as diferenças aí, quais sistemas que utilizam o CMS e aplicações práticas. Nessa aula eu vou explicar para vocês sobre o painel do CMS, como que vocês acessam, como que vocês criam um CMS totalmente em detalhes para você entender o passo a passo prático. Bora entender então sobre essa aula? Primeiramente, esse curso eu não estou cobrando nada de você, é um curso totalmente gratuito. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe a sua sugestão de vídeo aqui abaixo, perfeito? Porque eu estou sempre trazendo vídeos aqui para vocês, sem pedir nada em troca, apenas a sua inscrição. Tá? E eu tenho certeza que você vai tirar bom proveito desse conteúdo para você elevar o nível das suas criações de sites aí. E, claro, não só seu, mas dos seus clientes também. Bora para cima, então? Então, vocês já sabem que na nossa primeira aula, vocês conseguem acessar o CMS clicando na abinha de CMS aqui, né? E na primeira aula eu mostrei para vocês também que para vocês gerarem um CMS é bem fácil. Primeiro, eu vou deletar esse CMS aqui que o Framer cria por padrão para a gente poder fazer junto. Deixa eu deletar essas opções aqui, só para a gente conseguir criar junto. Só um minutinho. E beleza, tá? Imagina que eu estou com um projeto zerado. Esse projeto aqui eu já ensinei a fazer dentro do Framer. Tá aqui no card do vídeo também, tá? E aí eu quero criar um novo CMS aqui dentro, agora que você sabe o que é um CMS. Eu vou vir no menu superior esquerdo e aqui tem a abinha CMS, Content Management System. Meu inglês é ruim, mas pega a lógica, tá? Vou clicar aqui e aqui eu tenho duas opções. Importar um CMS e adicionar um blog. E aí é nessa aula onde você vai aprender todas as funções e opções. Quando eu clico em importar, eu tenho algumas funções aqui, como por exemplo, algumas features. Google Sheets, eu consigo importar um CMS pronto direto do Google Sheets aqui, ele tem que estar formatado pro padrão do Framer, aí esse conteúdo aqui é um conteúdo mais avançado de CMS, que provavelmente a gente não vai abordar nessa série. A gente consegue importar um do Notion também, e do HubSpot, que é um sistema de CRM, RP, beleza? Não é o que a gente quer criar um CMS na unha aqui dentro. Então, eu vou clicar nessa opção ADD Blog. Gabriel, o que é blog? Blog nada mais é do que um CMS, como eu expliquei na primeira aula com vocês. Por padrão, o Framer cria uma espécie de blog para você, mas que você consegue modificar no que você quiser. Blog, imobiliária, enfim, portfólio, você consegue fazer qualquer coisa com CMS, né? E se você não quiser vir aqui, tem um maisinho aqui, onde você consegue criar um CMS do zero, entendeu? Se você clicar em blog, ele cria um sistema de blog para você já com as postagens prontos. Se você clica no mais, ele vai criar um CMS zerado do zero para você poder formatar do seu jeito. Então veja só, é, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, se eu voltar aqui em CMS, ele já criou um CMS do zero para mim. Eu vou deletar ele aqui e aí eu quero criar um blog do zero. Então eu vou clicar aqui em ADD Blog. Qual que é a minha sugestão? Se você está aprendendo CMS, o ideal é sempre você clicar nesse botão ADD Blog, que ele já vem com o CMS pré-pronto e você formata do jeito que você quiser, tá? Então eu vou clicar aqui em ADD Blog. Cliquei em ADD Blog, ele já vai criar todo o CMS para você. Vamos aprender todas as funções que a gente tem aqui dentro. Primeira coisa, quando a gente cria um CMS, a gente tem duas colunas aqui. A gente tem a coluna da esquerda e a coluna da direita. Na coluna da esquerda, a gente tem as collections. Collections nada mais é do que coleções, banco de dados. Banco de dados, como eu expliquei na última aula para vocês, é um banco com várias informações, com várias bases. Dentro dessas bases, vocês têm informações que têm a ver com aquela base. Exemplo, você tem uma base chamada imóveis. Dentro da base imóveis, você vai ter a foto do imóvel, o nome do imóvel, você vai ter a data de publicação, você vai ter várias coisas. Então, essa é a ideia. Então, cada base tem as informações correlacionadas àquela base. Então, veja só, aqui eu tenho a base artigo.
E aí na minha coluna da direita, eu tenho os meus artigos. E dentro desses artigos eu tenho as informações daquele artigo. Então você tem que imaginar como se fosse uma árvore genealógica da sua família. A gente tem a pessoa que começou toda a linhagem e a partir dela foi gerando outras pessoas, né? Você tem um casal ali e a partir daquele casal foi gerando outras pessoas que vão gerando outras e outras e outras, né? Eu até derrubei o microfone aqui para explicar para vocês, mas é mais ou menos essa lógica. Então veja só, eu tenho o artigo, dentro do artigo eu tenho o conteúdo e dentro desse conteúdo eu tenho as informações daquele conteúdo. Então é tudo muito bem separado. Isso aí entra na arquitetura do CMS. Vocês vão aprender a fazer uma arquitetura mais simples mais à frente, tá? Então aqui dentro dos artigos eu consigo ver a quantidade de artigos que eu tenho, que é 5, e aí se fosse de imóveis iria aparecer também. E eu tenho uma outra collection, um outro banco que se chama categorias. A collection categorias aqui, no caso, tem a ver com as categorias do blog. E aí, o que que o Framer faz aqui? Por padrão, ele cria duas bases, a base artigo e a base categoria, só que a base categoria está linkada à base artigo. Como assim, Gabriel? Dentro do CMS, dá para você vincular duas bases. Dá para você conectar duas bases uma na outra. Quando você conecta duas bases uma na outra, acaba que você consegue ter uma personalização um pouco maior. Então, essa é a base que você primeiro precisa entender sobre essas diferenças aqui, sobre essas opções que você tem dentro do CMS. Então, você consegue integrar duas bases ao mesmo tempo dentro de um único CMS, tá? Dentro de um único CMS aqui dentro do Framer. Então, no caso, o Framer integra categorias e artigos porque, por padrão, o Framer não tem uma opção, por exemplo, específica para você, dentro de um único CMS, você ter as categorias dele. Porque, como eu te falei, um CMS ele é algo geral, dá para você criar vários tipos de CMS. Então, na lógica do Framer, você precisa criar duas bases diferentes para você interligar uma na outra, para você fazer funções específicas. Então, aqui eu tenho um CMS de blog, e aí eu tenho uma base chamada artigos e uma base chamada categorias. Eu conecto uma na outra. Então, em uma eu crio os artigos, em outra eu crio as categorias. Pronto, fácil e específico. Dá para você conectar duas bases uma na outra, tá? E pode ser que a gente veja isso aqui dentro do curso, mas a ideia é fazer um CMS básico, tá? Beleza. E se você clicar em ADD, você consegue adicionar novas bases de dados, ADD Collection, ou importar novas bases de dados. Isso é importante. Ponto muito importante para passar para vocês também. Dentro do Framer, isso você precisa entender. Você tem regras específicas de planos com quantidade de banco de dados que você pode ter. E aí, na próxima aula, eu vou fazer um vídeo falando para vocês qual plano que abrange quantas quantidades de CMS, etc, etc, etc. Então, por exemplo, no plano mínimo você tem uma X quantidade de CMS. Ele é bom para quê? O plano Basic tem uma X quantidade de CMS. Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Eu vou trazer isso na próxima aula para vocês. Isso aqui é um overview geral da interface para você entender. Tranquilo? Beleza. Então vamos supor que eu tenho meu CMS de artigo aqui, e aí na direita eu estou vendo os artigos. Mas, Gabriel, como que eu edito os campos que eu vou ter dentro desse CMS? Como que eu crio um novo artigo aqui dentro? Seguindo a lógica que eu estou fazendo no CMS de bloco. Bom, aqui você tem algumas opções. Você tem a plugins, onde você consegue usar plugins específicos para CMS, como do Google Sheets, CMS Export, que dá para você exportar esse CMS em uma tabela ou algo do tipo para você revisar. Dá para você exportar para o Notion, HubSpot, ou importar, né, uma tabela do Notion, ou CSV Import, que é em uma tabela CSV. Simples. Você quase não vai usar isso aqui no começo, tá? Edit Fields que entra o segredo. Aqui em Edit Fields você consegue criar os campos daquele banco de dados para quando você for criar um item ali dentro, você preencher eles. Então veja bem, aqui eu tenho um campo de título, um de slug, um de data, um de imagem, um de categoria que ele linka lá naquela outra base e um de conteúdo. Então veja bem, no campo de título eu tenho algumas configurações. Eu tenho o nome do campo, consigo colocar uma descrição nele, consigo colocar se ele é obrigatório ou não. Se eu colocar como obrigatório, eu só consigo criar um item aqui nessa base quando a pessoa preencher o campo de nome.
Então isso aí vai muito da arquitetura do seu CMS. Você tem que avaliar se esse campo é obrigatório ou não, porque ele pode influenciar no design. Então, por exemplo, eu colocaria o campo título como obrigatório. Por quê? Porque quando eu vou exibir isso no site, eu tenho que exibir o card com a imagem, o título e o botão, por exemplo. Se não tiver o título, vai ficar só a imagem, por exemplo. Então fica bem ruim, né, essa lógica. Então, um ponto importante. Dá para você colocar um texto padrão que vai vir aqui dentro. Dá para você colocar um placeholder, né? Que é um indicativo do que a pessoa pode preencher. Por exemplo, aqui no placeholder, tá vendo que está escrito none aqui dentro e você clica e digita Sona? O none, ele é um próprio placeholder. É um texto dentro do campo que quando você digita algo por cima, ele desaparece. É só um indicativo do que tem que preencher, né? Ou de um estado padrão, né? Text area, para você transformar ele em como se fosse um campo de mensagem, e você tem a localização, né? Localization. Então, por exemplo, isso aqui tem muito a ver com a tradução. O Framer tem um sistema de tradução que se você marca isso aqui no sistema de tradução, ele vai ser traduzido também, né? O Slug é um link que ele gera para a pessoa poder achar esse artigo, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo. Link do seu site /blog, que é o nome do seu CMS, você está com CMS de blog, /post, /title, /post-title, que é o nome do post. Então, esse aqui é um campo que ele é obrigatório ter em todo o CMS, né? Independente do CMS que você tem. Tem um campo de data que dá para você configurar, tem um campo de imagem, tem um campo de categoria, o campo de content, que é conteúdo, enfim. Se eu for passar em cada um dos itens que tem em cada um dos campos, a gente iria ficar horas aqui. E isso aqui é um curso básico. Então, o interessante é que quando a gente for criar um CMS do zero, eu explique de acordo com o CMS que a gente for explicar. Mas, com o CMS que a gente for ensinar, mas você tem que entender que você tem várias opções aqui dentro para você poder mexer, tá? Esse é o mais interessante, o mais importante. Se eu quiser adicionar mais campos, eu venho aqui nesse maisinho, e aqui eu tenho vários outros campos. Eu tenho um divider, por exemplo, para poder separar. Ele não vai mudar em nada, mas você consegue colocar um nome, por exemplo, aqui vai ter as informações gerais, e aqui vai ser dados específicos, por exemplo. Então aqui você consegue separar. Ele é mais visual, né? E você tem vários outros. Você tem um referência para referenciar uma base. Você tem um de file, que é para a pessoa poder enviar um arquivo. E aqui você consegue colocar as extensões. Vai aceitar imagem, vai aceitar MP4, o que vai aceitar. Então tudo isso você consegue adicionar aqui. Cor, galeria, imagem, link, etc. O Framer está sempre atualizando a questão do CMS aqui. Então, quanto mais você conhecer esses campos, melhor para você. A gente vai passar na maioria deles aqui dentro do curso, tá? Então, é isso. Como que eu crio um novo item, uma nova informação aqui dentro do banco de dados artigo? Eu venho em um item e aí eu preencho exatamente todos os campos que eu coloquei ali por padrão. E aqui, inclusive, eu tenho aquela divisão de dados específicos, né? Então, o interessante é você renomear bem bonitinho, para que se outra pessoa também for ter acesso para poder preencher no CMS, né? Vamos imaginar aí um portal de notícias e você tem 4 escritores, por exemplo. O interessante é você ter isso aqui bem organizadinho para as pessoas poderem entender, né? E aqui, cara, é muito legal. Você preenche o título, você preenche o slug, você consegue preencher a data atual. Então, você clica aqui no calendário, você coloca a data, a imagem, as categorias, os arquivos, o content, enfim. Muito legal. Você consegue preencher tudo. Então, por exemplo, tem campos que são obrigatórios aqui, e aí quando eu clico para fechar, ó, ele não deixa porque o campo é obrigatório, tá vendo? Aí nesse caso aqui, se eu clicar de novo, eu posso clicar em descartar o item ou continuar editando. Pronto, né? Ponto muito importante, quando você cria um item, você começa a digitar as informações, antes de ter a opção de publicar, você tem que salvar ele aqui ó, em draft como um arquivo, né? E depois que você clica em publicar. Tanto que se você fechar, ó, tem aqui draft, arquivo, ou seja, você está editando ainda. Só quando você clicar em publish que ele vai ser publicado de fato. Aí você tem que abrir ele e vir publicar. Perfeito? É bem assim. Se você só clicar em publicar aqui, não vai. Você tem que abrir ele e vir publicar. Ponto bem importante. Ah, eu quero deletar algum desses campos. Você pode clicar com o botão direito do mouse e vir em delete, ou você pode vir aqui em select, ó, e você consegue selecionar vários itens para você fazer várias funções. Então, por exemplo, desarquivar, arquivar,
deletar ou cancelar. Então você pode deletar em massa aqui também. Então são opções bem importantes, né? Então, o CMS, um overview geral, você vê que é bem simples, não é nada de um bicho de 7 cabeças. Na próxima aula eu vou explicar qual plano que é melhor para determinado tipo de CMS, né? E no decorrer das aulas você vai aprender mais sobre CMS e como criar um CMS profissional. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe para quem quer aprender Framer, para quem quer evoluir no Framer, né? E deixa muito like. Quanto mais like, mais comentário você deixar, mais eu vou saber que você está interessado. E se você estiver interessado, comenta aqui abaixo. Eu quero a parte 3. Eu quero a aula 3 para eu poder aprender mais sobre CMS. Um grande abraço para você, criativo e criativa, e eu te vejo no próximo vídeo. Bora pra cima!